Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Eu me chamo Jeremias Lopes e você está no canal Reino Simples de Deus, um lugar de estudo da palavra do Senhor e também de oração. Eu quero falar neste momento sobre um tema que é uma atitude de fé. Quero utilizar a vida da mulher Cirofinícia como base para este tema, uma atitude de fé. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo de número 24 a seguir para a nossa introdução. Levantando-se dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se, porque logo certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-se aos pés. A introdução, para nós aqui contextualizar. Isto se dá na região de Tiro e Sidom. O Senhor Jesus provavelmente queria ali ter um momento de resguardo, um momento ali com seus discípulos a sós, mas houve uma interrupção, justamente porque esta mulher Cirofinícia o achou e então ela buscava o Senhor Jesus numa espécie de clamor, rogando a ele um socorro, um pedido de socorro, ela fazia para ele. O Senhor Jesus operou inúmeros milagres, mas este milagre tem realmente um diferencial. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele vai provar a fé desta mulher, e o Senhor Jesus, além de provar a fé, vai provar o caráter dela, para saber se ela era humilde ou não. E então nós vamos passar aqui para a primeira etapa, a origem da mulher. Quem era esta mulher? Versículo de número 26. Ora, a mulher era grega, de origem cirofinícia, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Então, a origem da mulher era grega, de origem cirofinícia. Então, ela não era israelita, ela era de uma outra região ali perto de Jerusalém, da Galileia, onde o Senhor Jesus anunciava o reino do Senhor. E esta mulher soube quem era Jesus e o que ele fazia, e como os espíritos imundos se sujeitavam à autoridade dele. Então ela pede socorro justamente pela sua filha, que nos leva então ao segundo ponto, a fala do Senhor Jesus, registrado no versículo de número 27, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então é um teste de fé. Nesse teste de fé, o Senhor Jesus lhe dá uma resposta realmente controversa, aonde o Senhor Jesus diz que ele não veio para ela, mas veio para os filhos. E quando ele diz isso, ele o coloca, ele coloca a mulher justamente numa posição de cachorrinho. Ele nomeia todos os gentios ali nessa posição de cachorrinhos. Agora entenda que a mulher já está sofrendo. A mulher já tem dificuldade por ser mulher naquela época. A mulher tem um problema dentro de casa que ela não pode resolver. E ela vai ao encontro de um homem que prega o amor, a compaixão,
que prega justamente o auxílio ao próximo. E quando ela se depara com este homem faz isto, nomeando ela como um animal, como um cachorrinho. É realmente um teste de fé, um teste de caráter, um teste de índole que o Senhor Jesus está fazendo com esta mulher. O Senhor Jesus sempre utiliza esse mecanismo didático para ensinar, para lapidar, para mostrar o caminho. Mas olhe só o posicionamento de fé. Versículo 28. Ela, porém, replicou, ou seja, ela colocou um argumento para o Senhor Jesus e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ela se submete àquela humilhação, assumindo a forma de ser um cachorrinho e não um filho. E ela então diz que ela merecia sim uma parte, nem que se fosse uma migalha. Olhe como esta mulher realmente posicionou a sua fé. O seu caráter e a sua índole foi exposta. Ela assume a sua posição, ela realmente aceita aquilo e ela então coloca esta posição. Olha, as migalhas que caem das mesas ou da mesa dos filhos é suficiente para que o meu milagre aconteça. Versículo de número 29. Então ele lhe disse, por essa palavra de quem? A palavra da mulher. Por isso que você disse, por causa da forma como você falou, vai, o demônio já saiu da tua filha. Louvado seja o nome do Senhor. Auto-humilhação, o alcance ao coração do Senhor Jesus e a libertação então acontece. Coisa maravilhosa é quando nos posicionamos justamente dessa forma, aceitando e nos colocando na submissão do Senhor Jesus, e então o milagre acontece. Voltando ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama e que o demônio já havia saído. Vamos então ver que o milagre na vida da filha, e então nós concluímos, chegamos à conclusão. E o que eu tenho a dizer na conclusão é justamente isso, que o milagre acontece quando nos posicionamos com a fé, porque a fé nos faz crer no sobrenatural. A fé nos faz crer no sobrenatural. Esta mulher nos ensina que o Senhor Jesus prova o caráter no meio de um clamor. O Senhor Jesus prova a índole no meio de um pedido. Mas se nós nos posicionarmos da forma certa, humildes, o Senhor Jesus nos dará a vitória que precisamos. Então, qual é a dificuldade na sua vida? Se posicione como esta mulher se posicionou, se submetendo à autoridade de Jesus. Aquele que se submete à autoridade de Jesus, à grandeza de Jesus, vai, sem sombra de dúvida, colher os benefícios disso. Eu quero crer, e é o que a palavra de Deus nos apresenta, que o Senhor Jesus nunca tratou esta mulher como um cachorro. O Senhor Jesus estava vendo a fé dela. A prova é que ele libertou a filha, mostrando que ele não estava tratando ela como um cachorro, mas estava tratando ela como uma verdadeira filha, como uma verdadeira israelita. Louvado seja o nome do Senhor. Se você se posicionar com a sua fé, o milagre vai acontecer. Então, todas as vezes que você for chegar diante do Senhor Jesus, chegue desta forma, dizendo que você é dependente,
que você precisa, que você não é nada, que você necessita dele, que você precisa dele, que você é o mais miserável, que você é o mais pecador, que você precisa, nem se for das migalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pedindo para o Senhor Deus abençoar a todos que estão necessitando de um milagre. Você pode colocar aqui nos comentários a sua necessidade e o nosso Deus entrará com providência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, acabamos de estudar a tua palavra e vimos a fé desta mulher Ciro-Fenícia. Nós vimos como ela se posicionou com humildade, como ela se posicionou em fé, ó Deus eterno, se submetendo à sua autoridade. E nós, Senhor, pela fé, nos submetemos à tua autoridade. Ó Deus, cumpra em nós o teu propósito, cumpra em nós o teu querer, haja em nós, Senhor, o teu milagre. Senhor Deus, abençoe a todos que precisam de um milagre na área familiar, financeira, emocional, espiritual, ministerial. Senhor, haja, meu Pai, na vida dessas pessoas, para a glória do teu nome. E o que aconteceu na vida desta mulher, venha acontecer, Senhor, na vida desta pessoa. Pai querido, nós precisamos de ti, nós precisamos do teu socorro e do teu auxílio em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal. Lembrando a você que nós lançamos um e-book que é Semeadura e Colheita, está disponível. É só você entrar aqui na página inicial do nosso canal, ir ali na parte de playlist e você vai achar a área de literatura gratuita e você pode fazer o download dessa literatura, ser edificado e entender sobre a responsabilidade de semear e colher. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.